Olá pessoal, aqui é o professor Elzo. Vamos continuar com a nossa aula de cálculos com números naturais. E hoje a gente vai ver a subtração. Vamos lá? Subtração. Bom, a subtração ela é uma operação que é inversa da adição, tá bom? Subtração é uma operação inversa da adição. E a subtração ela pode ser empregada com três ideias distintas. A primeira ideia é a ideia de tirar, e a segunda ideia é a ideia de comparar, e a terceira ideia de completar quantidades. E o primeiro probleminha que a gente vai ver, a primeira situação que a gente vai ver, é com a ideia de tirar quantidades. Então vamos lá. Acompanhe as seguintes situações. Uma fábrica produziu 985 peças. Houve um problema em uma das máquinas e 162 peças saíram com defeito. Quantas peças foram produzidas sem defeito? Para resolver esse problema, devemos fazer 985 menos 162. Vamos armar aqui o algoritmo usual. Podemos resolver problemas de subtração pelo algoritmo usual. Então, para calcular uma subtração, podemos utilizar o algoritmo usual. Está aqui, 985 menos 162. Observe que aqui eu tenho a coluna das unidades, aqui a coluna das dezenas e aqui a coluna das centenas. Unidade, dezena e centenas. Aqui a gente deve começar pela coluna das unidades. Então, eu tenho 5 unidades menos 2 unidades. 5 menos 2, 3. Aqui na coluna das dezenas eu tenho 8 menos 6. E 8 menos 6 é 2. Na coluna das centenas eu tenho 9 menos 1. E 9 menos 1 é 8. Então, na operação de subtração, esse primeiro termo a gente chama de minuendo. O segundo termo a gente chama de subtraindo. E o terceiro a gente chama de diferença, que é o resultado da operação. Então, respondendo aí, respondendo a situação, respondendo o probleminha, porque o probleminha queria saber quantas peças foram produzidas sem defeitos, porque o total era 985 peças. Só que 162 estavam com defeitos. E o comando da questão queria saber quantas peças foram produzidas sem defeitos. Então, a gente vai ter que responder aqui. Então, foram produzidas 823 peças sem defeito. E justamente nesse problema aqui a gente utilizou a ideia de tirar quantidades, porque a gente tinha 985 peças no total, tivemos que tirar a quantidade de 162 peças, que eram as peças que estavam com defeitos, tá bom? Então, nessa primeira situação, utilizamos a subtração com a ideia de tirar uma quantidade de outra quantidade. Vamos seguir. No ano de 2018, havia no Brasil 512 parlamentares na Câmara dos Deputados Federais. A Câmara dos Deputados Federais é a instituição responsável pela elaboração das leis. Desses parlamentares, 54 eram mulheres e 458 eram homens. Quantos homens ocupam o cargo de deputado federal a mais que mulheres? Para resolver esse problema, podemos fazer 458 menos 54. Então, novamente, vamos armar aqui o algoritmo usual. Então, a gente tem 458 menos 54. Observe que aqui é a coluna das unidades, aqui é a coluna das dezenas e aqui é a coluna das centenas. Unidade, dezena e centena. A gente deve começar pela coluna das unidades. Então, aqui eu tenho 8 menos 4. 8 menos 4, 4. Aqui na coluna das dezenas, a gente tem 5 menos 5, 0. E na coluna das centenas, 4 menos 0 dá 4. Novamente, esse primeiro termo a gente chama de minuendo. Esse segundo termo a gente chama de subtraindo. E esse terceiro termo a gente chama de diferença, que é o resultado da operação, tá bom? Então, respondendo aí, observe que, então, em 2018 havia 404 deputados federais homens a mais que mulheres, 404 deputados federais homens a mais que mulheres. E justamente nesse segundo probleminha, nessa segunda situação, a gente utilizou a operação de subtração com a ideia de comparar quantidades, Observe que a gente queria comparar quantos deputados homens tinham a mais que deputadas mulheres,
Então, a gente comparou aqui, ó. Fez uma comparação, né? Então, neste caso, a subtração foi utilizada para comparar duas quantidades a fim de saber quanto uma delas tem a mais que a outra, tá bom? Vamos para a terceira situação, tá? Então, aqui na terceira situação, a gente tem o seguinte. A produção mensal de uma olaria é 5.000 tijolos. Nesse mês, a olaria produziu 3.925 tijolos. Quantos tijolos ainda faltam para completar a produção mensal? Novamente, vamos armar, né, o algoritmo usual. Porque para resolver esse problema, devemos fazer 5.000 menos 3.925. Então, armando aqui o algoritmo usual, eu tenho 5.000 menos 3.925. Só que a gente tem um probleminha aqui, ó. Observe que aqui na coluna das unidades, né, porque aqui é unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Aqui, ó. Unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Só que na coluna das unidades, não tem como eu tirar 5 unidades de zero. Tá bom? E aqui também na coluna das dezenas, não tem como eu tirar 2 unidades de 0 dezena. E aqui também nas centenas, não tem como eu tirar 9 unidades de 0 centenas. Aqui na unidade milhar está tudo ok. Então, o que a gente deve fazer aqui, pessoal? A coluna das centenas aqui, ó, vai ter que pegar emprestado aqui, ó, da coluna de unidade de milhar. Aqui tem 5 unidades de milhar, vai ter que emprestar 1 unidade de milhar aqui para a coluna das centenas. E 1 unidade de milhar é igual a 10 centenas. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar emprestado aqui, ó. 1 unidade de milhar aqui para a coluna das centenas. E observe que 1 unidade de milhar equivale a 10 centenas. Então, aqui a gente vai ter 10 centenas. E aqui vai ficar 4 unidades de milhar. Tá bom? Agora, dessas 10 centenas que a gente tem aqui, a gente vai emprestar 1 centena aqui para a casa das dezenas. Então, aqui só vai ficar 9 centenas. Observem bem, vamos emprestar 1 centena aqui para a casa das dezenas. E aqui agora vai ficar 9 centenas, tá bom? E aqui, ó, eu peguei emprestado 1 centena para a casa das dezenas aqui. Só que 1 centena é igual a 10 dezenas. Então, dessas 10 dezenas que eu tenho aqui, eu vou ter que emprestar uma para cá, para a casa das unidades. E aqui, ó, vai ficar 9 dezenas. E aqui agora eu peguei uma dezena emprestada da casa das dezenas. Então, aqui eu tenho 10 unidades. Ó. 10 unidades menos 5 unidades. A gente vai ter, né, 10 dezenas menos 5 unidades, a gente vai ter 5, tá bom? Então, 10 menos 5, 5. E aqui, ó, 9 menos 2, 7. E aqui, ó, 9 menos 9, 0. E aqui, ó, 4 menos 3, 1. 4 menos 3, 1, tá bom? Então, observe que o resultado é 1.075, tá bom? Então, novamente aqui, ó, minuendo, né? Esse primeiro termo a gente chama de minuendo. Aqui o segundo termo a gente chama de subtraindo. E o resultado a gente chama de resto, diferença, né? Diferença que é o resultado da operação. É diferença ou resto, tá? Diferença que é o resultado da operação. Então, respondendo aí, faltam 1.075 tijolos para completar a produção. E justamente, novamente aqui, ó, nessa situação problema, a gente utilizou a operação de subtração com a ideia de completar quantidades, né? A gente, olha aqui, ó, a produção mensal de uma olaria é 5.000 tijolos. Nesse mês, a olaria produziu 3.925 tijolos. Quantos tijolos ainda faltam para completar? Então, a gente queria saber quantos tijolos que ainda faltam para completar a produção mensal. Então, faltam 1.075 tijolos para completar a produção mensal. Então, nessa situação, usamos a subtração por termos duas quantidades e queremos saber quanto falta para uma delas para atingir a outra, né? Então, ou seja, estamos usando a ideia de completar quantidades, tá bom? Vamos continuar. Então, aqui a gente tem uma atividade, tá? Então, vamos lá. Primeira questão. Felipe está colecionando figurinhas para o álbum da Copa do Mundo de 2018. Ele já possui 117 figurinhas. Se o álbum completo tem 682 figurinhas, quantas figurinhas falta para Felipe completá-lo? Então, aqui, novamente, a gente vai utilizar a subtração com a ideia de completar quantidades, né? Então, vamos lá. Então, eu vou ter que fazer 682 menos 117. Então, observem bem. Novamente aqui, ó, eu não tenho como tirar 7 unidades de 2 unidades. Eu vou ter que pegar emprestado aqui da casa das dezenas. Então, eu vou pegar uma dezena emprestado para cá. Então, aqui agora vai ficar 12. 12 menos 7
Vou encontrar 5, né? 12 menos 7 é 5. E observe que aqui, ó, emprestou aqui, ó, uma dezena para cá, que ficou 7, tá bom? Então, 12 menos 7, 5. E aqui agora ficou 7 dezenas. E 7 dezenas menos uma dezena, a gente vai encontrar 6 dezenas, tá bom? E aqui, ó, 6 menos 1, 5. Então, observem, né, que faltam 565 figurinhas para completar o álbum. Aqui a gente utilizou a subtração com a ideia de completar quantidades, né? Então, observe ó, que o Felipe está colecionando figurinhas para o álbum da Copa do Mundo de 2018. Ele já possui 117 figurinhas. Se o álbum completo tem 682 figurinhas, quantas figurinhas faltam para Felipe completá-lo? Então, a gente fez 682 menos 117. E a gente encontrou aqui que ainda falta para completar o álbum 565 figurinhas, tá bom? Então, a subtração com a ideia de completar quantidades. Segunda situação, segundo problema, né? Segunda questão. Pedro e Gustavo colecionam figurinhas. Pedro tem 105 figurinhas e Gustavo tem 246 figurinhas. Quantas figurinhas Gustavo tem a mais que Pedro? Então, aqui a gente vai utilizar a operação de subtração com a ideia de comparar quantidades, né? A gente quer saber aqui, ó, quantas figurinhas Gustavo tem a mais que Pedro. A gente sabe que Gustavo tem 246 figurinhas e Pedro tem 105. Então, a gente vai comparar quantidades. A gente quer saber quantas figurinhas Gustavo tem a mais. Então, para isso, a gente vai fazer 246 menos 105. Então, aqui a gente tem 6 menos 5 dá 1. 4 menos 0 dá 4. E 2 menos 1 dá 1. Então, a gente encontrou 141 figurinhas. Então, 141 figurinhas é a quantidade de figurinhas que Gustavo tem a mais que Pedro, né? Então, tá aqui, ó. Gustavo tem 141 figurinhas a mais que Pedro. Bom, pessoal, eu espero ter ajudado, né? E espero vocês até a próxima aula. Muito obrigado.